um ano e meio atrás, o Beraldo estava fazendo a primeira live dele lá no MBL, depois foi candidato, está lá na Jovem Pan hoje, participou de vários programas, está lá nos Pingos nos Is. Como é que você está enxergando essa situação atual desse desafio de fazer jornalismo, mas também de, enfim, ser comentarista, impor a sua opinião nesses tempos que a gente está vivendo aqui, como o André Marinho bem disse, em que impera uma certa tentativa de censura, de cancelamento, seja dos órgãos oficiais, sejam de grupos organizados que tentam censurar aqueles que pensam diferente. Como é que você enxerga essas questões, Beraldo? Renato, a gente está passando por um momento de grande transformação da comunicação, do jornalismo como um todo, né? A gente, se olhar, o André citou aqui a época do regime militar, 64, a gente tinha na oposição à esquerda, ao verdadeiro comunismo, representado por João Goulart, Carlos Lacerda, que talvez seja o grande orador de todos os tempos do parlamento brasileiro, e ele era dono de um jornal, ele era um ator político, dono do jornal Tribuna da Imprensa. E o jornal do Carlos Lacerda era usado para passar a visão dele em relação ao Brasil e ao mundo. E as pessoas compravam o jornal, elas se informavam sabendo qual era o perfil, de forma muito clara e transparente, do Carlos Lacerda. E assim você tinha em outros segmentos. O jornal Globo viveu da publicidade, da iniciativa privada e das assinaturas e da venda de jornal em banca por décadas. A Globo foi criada a partir dessa dinâmica. E aí o que a gente viu acontecer com o surgimento da internet, a migração da informação para a internet? Esses grandes conglomerados de mídia não entenderam como é que seria possível migrar do papel, daquelas redações com dezenas de profissionais caríssimos, experientes, etc., para o mundo virtual. E tentaram fazer isso de várias formas. Quem melhor fez isso, mas fez com uma estratégia inteligente, foi a Folha, porque criou um portal que era o UOL. O UOL foi o primeiro grande portal brasileiro. A Folha continuou existindo de forma decadente, mas o UOL ocupou um espaço de fonte de notícia, né? Os outros veículos não. E aí, primeiro a gente viu a queda vertiginosa da qualidade do produtor de notícia, do jornalista. Se você ler notícias hoje de grandes veículos, né, tradicionais veículos de imprensa brasileiro, você quer chorar. Muita coisa mal escrita. Eu vi uma notícia sobre aqueles adolescentes que fizeram, usando inteligência artificial, nudes falsos das colegas lá no Rio de Janeiro. Eu fui ler a notícia, se não me engano, dada pelo jornal Globo. Não falava a série, não falava a idade. Como é que você... É que nem quando tem acidente de avião. Se você tem um acidente de avião e você vai ler a notícia num site americano, ele fala o modelo do avião, ele vai te dar todas as informações técnicas. Se você vai ler essa mesma notícia no Brasil, olha, caiu um avião aqui perto do campo de Marte, pegou fogo, não sei, mas peraí, mas que avião, quantas pessoas? O que tem de informação? O que a fonte oficial do governo não quer saber? Ele quer jogar a notícia por pior qualidade que ela tenha, e isso vai se encontrando com um universo de leitores ignorantes. A gente tem que admitir o efeito da péssima qualidade da educação no Brasil é que as pessoas, na grande massa, se contentam com qualquer tipo de informação. E aí você ainda tem o desafio dos grandes veículos de pagar a conta no final do mês. E o que eles fizeram depois de reduzirem a qualidade dos profissionais e não conseguirem resultado financeiro? Foram se vender para os governos. Coisas que a gente via em veículos de imprensa do interior,
que era aquele jornalzinho da cidade que vivia do patrocínio da prefeitura, hoje a gente tem grandes veículos de comunicação vendendo a sua opinião e pior, nós temos muitos jornalistas com reputação tida como grandes influenciadores do jornalismo vendendo a sua opinião para quem paga. Olha o nível de decadência que nós nos encontramos. E aí eu vou usar o exemplo da Jovem Pan, que durante o governo Bolsonaro serviu de casa para uma turma de malucos que foram ali com o propósito de defender o indefensável, mas você tem no veículo de comunicação Jovem Pan hoje, que conseguiu tirar aquela turma maluca, está fazendo um jornalismo que dá liberdade para mim, estou lá no programa que é o principal programa da emissora, para expressar a minha opinião sem absolutamente nenhum tipo de interesse ou para ajudar o anunciante ou para ajudar esse ou aquele. Eu sequer tenho uma notícia que eu vou ter que comentar, eu sequer vou ligar, mas por mais que eu conheça, para o deputado, para o senador, eu vou ver a opinião que ele está dando no Twitter, vou ver a opinião que ele próprio está dando nos veículos de imprensa, lá nas manifestações que ele dá, seja no Instagram e tal, para entender o posicionamento que ele está dando. Agora, eu não vou me prestar ao papel de ser um porta-voz de uma versão que não está ligada à lógica, porque esse é o grande desafio. Você hoje vê notícias e posicionamentos que não se conectam à lógica